Bom, vamos lá. O objetivo, né, desses encontros que a gente está promovendo quinzenalmente é estar entregando para vocês um conteúdo que possa ajudar no desenvolvimento dos negócios, né? Então, é muito focado para os nossos clientes. Então, nós temos procurado entender, né, o que os nossos clientes estão buscando, o que eles estão com necessidades lá de melhorar, de aprimorar. Então, a nossa ideia é ir captando essas necessidades, essas demandas e trazendo aqui em formato, né, de conteúdos para que a gente possa dar a nossa contribuição, até porque, né, nós aprendemos muito com vocês mesmos. Então, toda vez que a gente se depara com um cliente, com um desafio, então a gente está ali dando nossa contribuição, mas também nós estamos aprendendo. E o que a gente aprende, a gente consegue utilizar em muitas situações para ajudar outros clientes, né? Bom, todos nós sabemos que, todos nós que temos um negócio, que trabalhamos numa empresa, a gente sabe que a empresa ela tem ali um objetivo econômico, um objetivo de alcançar resultado, porque senão ela não sobrevive, né? Então, a gente precisa ter isso bem claro, porque se a gente tem um negócio voltado para a filantropia, a gente tem que criar toda uma estrutura para que aquele negócio dê superávit, né? Aí, no caso, não seria nem lucro, mas seria um superávit. Teria que dar resultado também. Mesmo sendo uma filantropia, teria que dar resultado. A diferença é que, às vezes, num negócio de filantropia, a gente precisa conseguir fontes de recursos, doações, enfim, para que aquele negócio, né, para que aquela atividade que tem por objetivo uma causa, ela tenha receitas e consiga pagar suas despesas e sobre resultado, né? Então, sobre resultado para reinvestir na própria causa social. Então, e numa empresa não é diferente. Então, nós temos que vender mesmo, nós precisamos de levantar receitas, porque as contas, elas continuam chegando todo mês e o nosso negócio, e a matemática precisa fechar, senão a gente vai ter problema, né? Bom, dentro desse contexto, né, a gente se depara com muitas decisões que a gente precisa tomar no nosso negócio, né? Muitos desafios surgem, e acaba que a gente precisa ali no dia a dia tomar decisões ágeis. Às vezes a gente não tem nem muito tempo de pensar. E a minha proposta aqui hoje é trazer uma reflexão, ensinar vocês algumas coisas, algumas metodologias, né, algumas estratégias para que na hora de tomar essas decisões, vocês tomem decisões um pouco mais embasadas e menos, às vezes, intuitivo, ou menos, ou apenas com a experiência de vocês, né? Eu trouxe aqui, né, para a gente começar refletindo o seguinte, geralmente um incêndio, ele não começa grande. Geralmente ele começa ali com uma fumacinha, né? Começa ali com algo que parece que não vai ficar grande, não sabemos se ele vai ficar grande, ele começa ali pequenininho, né? Então, e depois, se aquilo não é tratado, cuidado, apagado, ele pode virar um incêndio de grandes proporções. Mas o sinal, a indicação, foi a fumaça, que começou ali mostrando, opa, ó, tá pegando fogo, e aí tal, ninguém viu, ninguém fez nada, e aquilo pode virar um incêndio de grandes proporções e trazer, né, grandes prejuízos, né? E aí, fazendo um paralelo, quando a gente está pilotando um carro, é a mesma coisa, né? Aqui, acho que a maioria deve ter carteira, né? Exceto eu, que estou sem, mas, bom, todo mundo que tem carteira, que dirige, quando está pilotando ali, consegue entender, né, algumas indicações que mostram ali no painel. Então, a gente olha para um painel de um carro, eu já sei, estou vendo ali um velocímetro que mede a velocidade, né? E eu vou conseguir entender se alguma luz acender, eu vou ter uma noção mais ou menos do que se trata. Às vezes eu posso até ficar em dúvida o que é essa luz e tal, mas geralmente a gente consegue entender. E se uma luz acende, o que a gente faz? Imediatamente a gente procura entender o que é, porque a gente sabe que se acende uma luz vermelha lá e você segue normalmente, o motor do seu carro pode bater. Então, quando acende uma luzinha dessa, por exemplo, acredito que a maioria aqui sabe o que significa, né? Opa, estou com o freio de mão puxado, alguma coisa aqui está indicando alguma coisa nesse sentido, né? Ou estou lá dirigindo e acendeu essa luz. Só de olhar para ela eu já sei o que ela significa, né? Está me dizendo ali, olha, o combustível está acabando e tal. Então, o que acontece? Por que a gente consegue tomar essas decisões rápidas na hora que a gente está pilotando? Porque nós fomos preparados, nós fomos treinados para entender os sinais que um carro dá, para que antes que aconteça um problema maior, a gente tome uma decisão prudente para não deixar acontecer um dano maior.
porque sabemos que se a luz amarela aí do combustível acender e a gente não fizer nada, vai ter consequências, vão ficar lá no meio da estrada sem combustível. Se a luz do óleo do motor acender e você não fizer nada, depois o seu bolso vai ter consequências, porque o motor do carro pode bater. Então é isso, tudo, né, dar sinais. Agora eu quero refletir com vocês o seguinte, olha esse painel, né? Alguém aqui está entendendo alguma coisa dele, né? Eu vou confessar para vocês que eu não entendo nada. E olha que eu pesquisei imagens, né, mais nítidas, imagens assim com menos botões, menos indicadores, e mesmo assim eu não consegui entender. Mas por que eu não consegui entender, né, essas sinalizações de um cockpit de avião? Porque eu não fui preparado para isso, eu não fui treinado para isso. Mas eu tenho quase certeza que se tiver aqui com a gente alguém que pilota, vai entender muito melhor, ele já vai olhar, já vai saber, opa, esse da direita aqui, ele está indicando isso, enfim, ele vai saber mais ou menos o que isso significa, e se ele estiver lá pilotando, e se algum desses painéis der um alerta, alguma coisa, ele vai saber o que fazer. Eu não saberia, porque eu não aprendi, eu não fui preparado. Então, eu olho para isso, eu só vejo um monte de botão, um monte de luzes, e eu não consigo interpretar o que isso significa. Aí eu fui lá, né, eu falei, então deixa eu pesquisar só um desses quadradinhos aí, para ver o que significa. Esse daqui, por exemplo, é um que está ali no meio daquele monte, e que ele indica os rumos, né, da aeronave, a posição. Então, tá vendo, à medida que a gente vai pegando assim, um por um, vai estudando e vai entendendo, começa a ficar mais fácil, a gente começa a entender. Então, o que acontece? Quando a gente tem a situação de olhar para números, né, dos nossos negócios, olhar gráficos, olhar relatórios, olhar indicadores, e se você, né, por acaso olhar e não entender, achar confuso, achar complexo, pode ser que você precise ser preparado, treinado para olhar dados, né, de uma empresa, de um negócio e entender como, o que aquilo está significando, né, o que aquilo está querendo dizer, porque conduzir uma empresa é a mesma coisa de você conduzir um avião do que conduzir um carro. Todos eles, fazendo claro que aqui nas suas devidas proporções, todos esses que eu estou usando aqui como exemplo, na jornada, vai mostrar comportamentos, indicações do que pode ou não acontecer. Então, quando a gente está conduzindo os nossos negócios, né, quando a gente está ali no dia a dia, ralando para fazer a coisa acontecer, quem está na área financeira está ali ralando para conseguir organizar os dados, estruturar corretamente, tudo isso tem um porquê. Então, essas reflexões que eu quero trazer, né, antes da gente começar a falar, né, do tema de hoje, é muito no sentido de fazer a seguinte reflexão: tudo que a gente faz, tudo que a gente se dedica, tem que ter um motivo muito importante para a gente fazer aquilo. Quando a gente fala assim, eu preciso de um financeiro organizado, eu preciso de uma gestão, né, com clareza, eu não posso tomar decisão no escuro, isso não pode ser algo só para eu falar para os meus amigos, né, que eu tenho uma boa gestão, ou que eu tenho um financeiro organizado, redondo, não pode ser só para isso. Tem que ser, né, para que eu utilize aquilo adequadamente no dia a dia, com o objetivo de fazer o meu negócio se desenvolver. Então, a empresa é uma grande engrenagem. E essa grande engrenagem, ela se conecta. E quando há problemas nessa engrenagem, em algum ponto, vai dar sinais. Aqui hoje a gente vai tocar muito na parte, na parte aí financeira, do dinheiro, que em si não vai fazer uma empresa crescer, porque é um conjunto, né? Uma empresa é uma engrenagem enorme, ela tem ali as finanças, que é mais ou menos como o sangue, né, que corre aí nas veias do nosso corpo, mas eu tenho lá a operação, eu tenho o meu marketing, eu tenho as minhas vendas, enfim, eu tenho várias áreas que fazem parte dessa engrenagem e que o resultado positivo, né, de cada uma dessas áreas vai fazer a empresa crescer. E hoje eu quero trabalhar com vocês aqui a vertente da área financeira. Então é isso, é por isso que nós vamos gastar um tempinho aqui hoje, né, aprendendo mais sobre olhar números. E é claro que uma hora não vai fazer vocês saírem daqui especialistas em dados, mas se vocês saírem daqui entendendo a importância e o porquê ter trabalho para ter esses números, eu já vou atingir o meu objetivo, tá? Então, quando vocês visualizarem um relatório, uma tela, com um monte de coisa que vocês não entenderem, saibam que é só uma questão de
de buscar o entendimento daquilo. Se nós começarmos a fazer aula de pilotar e avião, eu tenho certeza que muito em breve nós vamos saber o que cada um desses indicadores significam. Bom, e agora entrando aqui um pouco no tema, né, que eu trouxe aqui como proposta para a gente conversar hoje, que é um dos relatórios que eu acho mais importante. É claro que ele em si sozinho não dá para tomar decisões, tá, pessoal? Então não adianta assim, vou aprender a analisar uma demonstração de resultado e agora sim. Não, ela vai destravar muita coisa, né? Entretanto, ela traz, a demonstração de resultado, ela traz alguns indicadores para a gente. Ela traz vários indicadores para a gente, mas ela não traz todos, né? Até porque a gente precisa fazer várias análises, né, das nossas finanças, do nosso negócio, para a gente conseguir chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Mas a demonstração de resultado em si, ela já traz muitos dados que dá para a gente tirar conclusões, assim, muito bacanas. Bom, a demonstração de resultado, e aqui eu quero ser bem, assim, tentar ser bem didático com vocês, e sem aprofundar muito e falar muito termo técnico, mas ela é basicamente um relatório que demonstra as suas receitas, os seus custos, as suas despesas, para te mostrar se você está tendo lucro ou prejuízo. Então, assim, geralmente, quando a gente fala de uma demonstração de resultado, o que vem na minha cabeça? É aquele relatório que mostra se eu estou tendo lucro ou prejuízo. Beleza. Se você já tem isso, né, em mente, saiba que isso já é muita coisa. Entretanto, a demonstração de resultado, ela, dependendo da forma que você organizá-la, ela pode dar muitas outras informações valiosas. E o que eu vou tentar mostrar um pouco aqui para vocês hoje. E a demonstração de resultado, segundo o ponto que eu trouxe ali, ela fornece uma visão clara da capacidade da minha empresa de gerar lucro e da minha eficiência operacional. Então, pela DRE, eu consigo ver como é que se eu estou sendo eficiente operacionalmente, ou seja, se a minha operação está gerando resultado, ou se ela está consumindo resultado, ou seja, eu estou ficando no vermelho. E é isso, basicamente é isso, tá? Bom, e aí eu trouxe aqui um desenho, né, bem simples, de uma estrutura que nós gostamos de utilizar da demonstração de resultado. Bom, a Dabrasque, né, inclusive na nossa plataforma, nos nossos dashes, a gente estruturou um modelo de DRE que consegue te dar não apenas se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo, ou seja, para conseguir te mostrar não apenas se a sua empresa está sendo eficiente operacionalmente, mas também para ela te mostrar a sua margem de contribuição. O objetivo aqui hoje não é falar de margem de contribuição, mas eu vou falar um pouco, bem superficialmente, e quem sabe, né, se vocês me falarem que vocês comparecem aqui num dia que eu falar, vou falar de margem de contribuição, se isso atrair, a gente marca, porque a questão é o seguinte, né, às vezes tem alguns tipos de assunto que se a gente falar, se eu for lá e falar assim, vou falar hoje sobre margem de contribuição, não vai comparecer ninguém, entendeu? Porque as pessoas não vão se interessar. Inclusive, esse tema de hoje, a gente foi lá, né, o pessoal que está nos ajudando aqui nessa parte de estruturar as COPs, foi lá, criou um tema bacana, e tal, todo enfeitado, para quê? Para tentar convencer, mostrar a vocês, vale a pena vir, isso vai destravar o crescimento, se utilizar corretamente, mas assim, eu poderia ser muito objetivo e ser mais simples até no tema. Olha, eu vou ensinar hoje sobre DRE, sobre demonstração de resultado, né, e isso em si tem muito valor, mas enfim, a gente pode marcar um outro momento para falar, aprofundar. Esse indicador, ele é incrível, ele traz muitos insights, e ele, assim, ele separa as informações da empresa a um ponto de eu conseguir ter mais clareza ainda de aonde eu estou com o problema, né? Porque, o que acontece? Se eu, por exemplo, estou com um resultado baixo, né? Se eu estou ali dando pouco lucro, a primeira pergunta que vem é o seguinte, por que eu estou tendo uma lucratividade pequena? Aí passa pela nossa cabeça. Às vezes, será que eu estou cobrando barato? Ou, será que eu estou gastando com alguma coisa que eu não deveria gastar? Então, fica um monte de perguntas na cabeça da gente. E isso é normal, né? E tem que acontecer isso mesmo. Se você está num cenário com resultado baixo, você precisa entender por que esse resultado está baixo. E, às vezes, pode ocorrer de o resultado estar baixo e fazer sentido. A gente tem clientes que tá
num processo de reinvestimento, né, em marketing e vendas, e eles estão até queimando caixa. Então, você vai olhar o resultado deles, está lá embaixo, mas é um resultado baixo em prol de um crescimento. Eu estou pegando todo o meu resultado, investindo em vender mais, e eu estou vendendo mais, e tá entendendo? Então, tudo tem que entender o motivo do porquê que eu estou com resultado baixo. Né? Às vezes faz sentido eu estar com resultado baixo, às vezes não faz sentido eu estar com resultado baixo. Beleza. Entendendo eu que não faz sentido eu estar com resultado baixo, que eu deveria estar com resultado melhor, eu tenho que entender onde está o problema. Porque nem sempre a solução é aumentar preço. Às vezes o problema está dentro de casa e eu não sei como resolver. E quando a gente começa a organizar a nossa demonstração de resultado, né, nessa metodologia, né, separando os dados acima da margem de contribuição e abaixo da margem de contribuição, é uma metodologia que a gente gosta de utilizar, tem empresas que utilizam outras, e está tudo certo, mas é uma metodologia que a gente gosta de utilizar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais abaixo, eu volto aqui depois nesse slide. Bom, para a gente conseguir avançar aqui na nossa conversa e ir para algo mais prático, né, para eu conseguir visualizar, a primeira coisa que eu preciso trabalhar com vocês aqui é um conceito do que é gasto fixo e gasto variável. Quando a gente olha para essas duas palavras, elas parecem palavras assim muito intuitivas, e isso leva a gente a errar muito, né? A gente recebe aqui empresas que falam assim, vem cá, você já trabalha lá com a margem de contribuição, assim, como é que você calcula? Não, separa, aí tá tudo certinho, né? O conceito ali, a fórmula, né? Mas quando você vai discutir o conceito, entender como olhar os dados, tá errado o cálculo. Ele tá lá calculando a margem de contribuição, mas tá errado. Por quê? Por causa desse conceito do que é fixo e o que é variável. Então, uma coisa que eu preciso, assim, deixar muito alinhada aqui com vocês, e isso vai ajudar demais, tá, gente? É o seguinte, gastos variáveis de uma empresa, para você calcular a margem de contribuição, não é aquele gasto que oscila todo mês, né? Tipo assim, Edival, eu tenho um gasto aqui que só acontece anualmente. O IPVA do carro da empresa, eu só pago anualmente, então ele é variável. Ou, a manutenção aqui do meu escritório não acontece sempre, então é variável. Não é variável. O conceito aqui de variável, né, para a gente chegar naquele indicador da margem de contribuição, é aquele gasto que se você vendeu para um cliente, está tendo receita dele, você vai passar a ter aquele gasto. Se você perder aquele cliente, você vai deixar de ter aquele gasto. Então, o que isso significa? Que eu estou colocando nessa parte azul toda as receitas menos aqueles gastos que eu só vou ter se eu tiver a receita, se eu tiver o cliente. Quando eu faço essa organização dos meus dados na minha empresa, eu chego nesse número bonito da margem de contribuição, que é o seguinte, é o que de fato, do valor que você vende, é o que de fato sobra para você pagar aquilo que é fixo, né, aquilo que não vai mudar ali todo mês, seu aluguel, as coisas que vão acontecer, você vendendo ou não, tendo receita ou não. E o seu lucro. Então, por que organizar os dados assim é importante? Porque a gente começa, né, a organizar o pensamento. Tipo assim, olha, se a minha margem de contribuição se eu estou com lucro baixo, e a minha margem de contribuição está alta, e aí, claro, né, a gente pode ajudar vocês a entender qual é o nível, né, de margem de contribuição adequada para o negócio de vocês, se vocês conseguirem benchmark, né, ou seja, conseguir referências de mercado, de concorrentes, da margem de contribuição deles, isso ajuda muito também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, minha empresa está aqui dando prejuízo, mas a minha margem de contribuição está alta, ou está boa. O que isso me diz? Eu já tenho uma resposta, eu já tenho, assim, boa parte do problema resolvido. Por quê? Porque significa que eu não estou com problema de preço. Eu estou com problema, mas não é de preço, porque eu estou vendendo a um preço que me gera, que depois de, eu estou vendendo a um preço que depois de entregar ali, né,
o meu produto ou o meu serviço, vai sobrar um valor bacana para eu gerar de riqueza aqui na minha empresa, pagar meus custos fixos e o meu lucro. Então, se não é um problema de preço, pode ser um problema de infraestrutura cara, aluguel elevado, funcionários fixos elevado, pode ser um problema relacionado a volume de vendas, porque às vezes você pode chegar à conclusão que, não, eu estou com uma estrutura bacana, não tem como mudar, mas é uma mega estrutura. Seu preço, você não pode ir lá e aumentar mais preço, você já está com a margem de contribuição boa, mas você está com problema, está no negativo, ou está com a margem muito baixa, mas você não pode aumentar preço, porque sua margem de contribuição está adequada, senão você vai deixar de ser competitivo. Então, você começa a ter alguns sinais, opa, então eu tenho que vender mais, porque se eu vendo mais, pensa comigo, gente, se eu vendo mais, o que acontece daqui para baixo com a parte verde? Não acontece nada, ela não aumenta, é fixa. Custo fixo é assim. Gastos fixos é assim. Eu estou lá aumentando venda, 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 mas os gastos fixos não aumentam. É fixo, vai acontecer de qualquer maneira. Se ele continua o mesmo e eu estou vendendo mais e eu tenho mais de contribuição, o que acontece? Meu resultado aumenta. Então, essa é boa parte da reflexão que eu quero trazer aqui hoje. O objetivo aqui não é fazer vocês serem especialistas em DRE. Vocês têm a gente aqui para isso, pode pedir a hora que precisar para a gente ajudar a analisar. Mas o dia a dia, quem está aí tomando decisão é vocês. Na hora que precisa saber, opa, estou com um problema, e aí, aumento o preço, reduzo o preço, dou desconto, não dou desconto, então você precisa desses dados. Você precisa chegar nesses números. Se você não chega, você vai tomar uma decisão com base no que você acha, e essa decisão ela pode ser errada. Você pode colocar um preço maior, deixar de ser competitivo, perder mercado. Você pode insistir no erro, falar, não, o preço está bom, e não foca em vender mais, mas sua estrutura é caríssima, vai quebrar o negócio, porque vai acabar o dinheiro. Tá entendendo? Então, assim, quando você começa a fazer um trabalho de organizar as informações, você começa a entender o ponto do problema. E é essa a reflexão que eu quero fazer com vocês. E uma das coisas para organizar os dados é entender bem esses conceitos. Então, hoje, assim, o nosso maior desafio, né, na hora de fazer um financeiro dos nossos clientes, é fazer um trabalho, uma jornada, né, construir junto do cliente um processo em que a gente venha ter isso bem feito, porque essa questão de definir se um gasto é fixo ou variável, ela não é um Ctrl+C, um Ctrl+V, um copiar e colar para todos os nossos clientes, não é. Cada cliente tem ali, né, tem que avaliar, para cada cliente um determinado gasto pode ser variável, para outro pode ser fixo, então é um trabalho de construção. E o cliente entender isso ajuda demais a gente, é um apoio, porque a gente entende dos conceitos, a gente sabe como fazer, mas a gente vai lá, às vezes o cliente, né, não tem a visão, aí fica um pouco mais difícil para a gente, mas para todos que estão aqui participando, entendendo isso, facilita o nosso trabalho, porque aí vocês vão, opa, não, legal, isso faz sentido para mim, hein? Então, é o que a gente quer, porque aí tudo que a gente faz aqui para os nossos clientes vai fazer mais sentido, a gente vai conseguir gerar mais valor, os negócios dos nossos clientes vão crescer mais, e a gente também cresce junto, então, assim, estamos conectados, se o nosso cliente cresce, a gente cresce, se o nosso cliente não cresce, a gente também não cresce, né? Beleza. Espero que eu tenha conseguido explicar aqui, pelo menos dar uma visão desse conceito de fixo e de variável. Bom, e a margem de contribuição, então, ela é isso. Ela basicamente, aqui eu tentei, assim, olha, gente, sintetizar, vocês podem pesquisar melhor, tem conteúdos, assim, bem extensos sobre margem de contribuição, não se resume só isso aqui, mas para o que eu ia falar aqui, basicamente, dentro desse contexto que eu estou conversando aqui com vocês, a margem de contribuição, ela mede a rentabilidade de um produto, serviço ou negócio, ou ela determina o quanto sobra depois que eu vendo, né, de produto ou serviço, para cobrir os meus custos fixos e gerar o meu lucro. É basicamente isso, é o que eu mostrei aqui, né, nessa imagem aqui para vocês. Ou seja, é depois que eu vendi, ou seja, depois que eu tive a receita ali, tirei aqui os impostos, as deduções, tirei o gasto aqui variável, aquele gasto diretamente relacionado para eu entregar esse produto ou esse serviço, é o que sobra para eu pagar meus gastos fixos, né, os impostos sobre o lucro e o que vai sobrar aqui de lucro, né, para a empresa. Continuando. E aí eu quero sair aqui dessa apresentação e ir para uma outra que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês.
Pronto. Então, aqui está aquela imagem, né, que eu utilizei lá, e eu quero ir para um pouco mais confusa, porque aqui está muito fácil, né, a gente olha assim, tal, mas na vida real não é assim. Quando você pega uma DRE, você entra lá na plataforma da Braskem, vê aquele monte de letrinha, aquele monte de número, então começa a surgir, né, algumas dúvidas e algumas incompreensões. Por quê? Porque aí a gente está pegando e enchendo aqui dentro, gente, um monte de dados, né, isso aqui tem toda uma estrutura, e eu quero mostrar isso para vocês. Antes que eu esqueça, eu gosto muito de utilizar essa metodologia na hora de negociações com o cliente. Então, se você está aí numa negociação complexa, um contrato relevante, né? Hoje, por exemplo, a gente tem clientes aí que prestam serviço para a indústria. E, gente, negociar com grandes indústrias não é fácil. Vocês sabem disso. Eles são especializados, tem vendedores ali, né? Muito mais especializados do que a gente. E eles querem reduzir nossa margem a todo custo. E às vezes é um contrato importante, né? Recentemente a gente ajudou um cliente, né? Nesse sentido. A gente está sempre ajudando, né? Que a gente trabalha também com essa parte de precificação. E envolve até o emocional, porque é um contrato relevante, você não quer perder aquela oportunidade, e tal o seu fornecedor, o seu cliente lá, o seu possível cliente, usando todas as técnicas possíveis para fazer você reduzir o preço. Então, quando você vai para uma negociação dessa, você tem que ter muito pé no chão para saber seus limites. Porque o que adianta você fechar um contrato grande, né, e ele extrapolar, né, aquilo que pode garantir um ganho, e daqui a pouco você não consegue nem entregar e vai ter um problema maior ainda, né? Então, a margem de contribuição nos ajuda nisso. Porque, assim, às vezes a gente inicia uma negociação querendo um resultado líquido, vamos lá, de, sei lá, 15%, né? Para a indústria é até muito, porque essas grandes empresas, às vezes, eles querem puxar aí, né, dependendo do segmento, 11%, enfim, já teve casos que eu vi aqui até de 9%. Mas, enfim, você foi lá com a negociação querendo um resultado líquido, né? Chegando aqui 15%. E aí, quando você chega lá para negociar, o cliente, e aí você te coloca na parede, né? E você precisa oferecer uma condição melhor, senão não vai. Então, é a hora que você começa a fazer a análise, o seguinte, faz a análise da margem de contribuição daquela proposta, daquele orçamento, para ver o seguinte, olha, o meu ganho aqui não é só o que eu repassei lá na proposta, ao ponto de chegar ao lucro líquido. Não, o meu ganho aqui é isso aqui, e lá na minha proposta, né, eu repassei lá um pedaço que alguns chamam de BDI, né, ou seja, uma parte ali dos seus indiretos. Então, na verdade, quando você fecha um contrato, você está tendo uma margem que vai te ajudar a pagar. Você pode até não estar conseguindo ter o resultado líquido que você deseja, mas às vezes você está conseguindo ter uma boa margem de contribuição, e se você fecha aquele contrato, você vai ter a margem de contribuição, seja esse valor, né, desse contrato, contribuindo aqui para pagar seus fixos e o seu lucro. Então, a margem de contribuição nos ajuda demais em negociações complexas. Não só em negociações de produtos, né, de serviços mais caros, aí como eu estou dando exemplo da indústria, mas às vezes até um serviço, uma mensalidade do que o seu negócio cobra, tem que avaliar, isso aqui ajuda demais, tá? Mas beleza. Agora, abrindo mais um pouquinho, né, para que vocês compreendam um pouco melhor aqui como que funciona essa estrutura. A estrutura é essa, né, bem resumida, para ela ficar um pouco mais intuitiva. Mas, geralmente, quando a gente entrega uma demonstração de resultado, ela vem mais dados. E uma coisa importante que eu quero colocar aqui para vocês é que uma demonstração de resultado aonde você analisa um único mês é muito perigoso, tá bom? Jamais tirem conclusões analisando um único mês. Porque tem empresas que não faz sentido, às vezes, a gente tem clientes aqui que, às vezes, num determinado mês, ele está lá executando, ele está tendo gastos, e no outro mês, ele está lá faturando. Então, naquele mês que ele está faturando, ele vai ter uma receita enorme, custos baixos, quase não vai ter custos, né? Consequentemente, a margem de contribuição vai estar lá em cima. E aí você se você pega uma situação como essa, você vai tirar uma conclusão errada de qual é a sua margem de contribuição. Então, você precisa entender mais ou menos a dinâmica aí do seu negócio, a sazonalidade do seu negócio, para que, dependendo da situação, como a gente tem um outro caso aqui recentemente, que a gente entendeu que, nesse caso, esse cliente, os dados desse cliente têm que ser sempre analisados de forma bimestral, para que você consiga entender no seu negócio
como que você tem que analisar, de quanto em quanto tempo você precisa analisar, tem situações que às vezes até mais, em períodos até maiores, para você conseguir chegar e avaliar como está comportando aqui a sua margem de contribuição. Então é o seguinte, se preocupem, assim, principalmente para as empresas menores, né? Se preocupem muito com os rateios daqui para cima. Porque o daqui para baixo é fixo e eles não vão, não importa muito, né? Não é o fator mais importante. Então, se você não tem energia, recurso, né, grana suficiente para fazer isso aqui rodar, redonda aqui embaixo, rateando também, o gasto fixo para cada contrato, você saber o resultado líquido do contrato, não é o mais relevante. Porque o mais importante é você chegar aqui. Porque essa parte aqui, ela é uma parte que não vai mudar. Você pode ter 1, 2, 3 contratos e o fixo continua a mesma coisa. É claro que à medida que seu negócio vai crescendo, desproporcionalmente, os seus gastos fixos também, eles vão aumentando. Porque você tinha um escritório que cabia 10 pessoas. Agora, você foi crescendo e tem que ter uma administração ali, por exemplo, que tem que caber 20 pessoas. Então, você precisa de uma sala maior. Uma sala maior é mais aluguel. Uma sala maior é mais energia. Uma sala maior enfim, gasto de limpeza. Antes, você mesmo ia lá, passava pano no escritório, cuidava. Agora não, agora você já tem que ter uma pessoa ali. Antes você contratava uma faxineira 2 vezes por semana, agora você já precisa de uma integral. Tá entendendo? Então, assim, é claro que o crescimento de um negócio, ele gera custo, e aí tem que ter muito cuidado. Porque na hora que você aumenta custo fixo é muito difícil, se acontece uma perda de receita muito grande, é muito difícil de você cortar. Porque às vezes você está lá com um imóvel, investindo numa mega estrutura, né? E aí você não vai conseguir ir lá e cortar o imóvel, porque, poxa, você já fez um investimento no imóvel e você vai perder, e a desmobilização. Então tem um monte de variáveis aqui que você, às vezes é um funcionário bom, uma equipe boa, né? Você formou ali um time bom, mas ele é um time fixo. Aí você perdeu um contrato relevante, você vai desperdiçar aquela mão de obra e depois você encontrar outro, tá entendendo? Então, esse tipo de situação precisa ter muito cuidado. Mas, assim, voltando aqui ao foco. Então, a estrutura, né, ela vai abrindo. É claro que aqui eu ainda continuo sendo um pouco simplista, mas essa estrutura ela vai aumentando, né? Mas é isso mesmo, não tem problema. Por quê? Porque na hora que eu falar assim, minha margem de contribuição tá boa, então eu não estou com problema daqui para cima, ou seja, possivelmente eu não estou com problema de preço, nem com problema de custo elevado na minha entrega, então eu vou focar aqui, aí eu começo. E a minha administração, como é que tá? Como é que está evoluindo, né, a evolução, né, da minha administração em relação aí a minha receita, né? Isso está mais ou menos dentro do ideal de mercado. Para alguns segmentos, a gente até tem aqui na Braskem esse parâmetro. É importante que você tenha esse parâmetro e entender, olha, no meu segmento, o ideal é que eu tenha uma administração de X% da minha receita, que não passe disso. Para quê? Para você monitorar. É um indicador, é uma luzinha ali no seu cockpit, que se ela passar, você tem que olhar. Opa, comecei a gastar demais. Ou, fazer uma mudança aqui estratégica, porque eu estou crescendo, preciso ir para um galpão muito maior. Você tem que avaliar, fazer conta, para quê? Olha, eu vou para esse galpão. Se acontece de eu perder um contrato, e aí? É fácil eu voltar atrás? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Um outro item muito importante também que eu vejo aqui. A parte de marketing e venda. Vocês sabem, né, que a gente sempre tem que investir nisso, né? Vendas, se a gente não vender, se a gente parar de vender, o nosso negócio acaba. E a gente tem clientes que gastam muito com isso, mas é muito mesmo, gente, vocês não têm noção, né, porque são empresas que fazem campanhas, por exemplo, né, então, mas dá resultado, vende, paga a conta, sobra lá a margem desejada, e a gente monitora isso constantemente. Por exemplo, nós temos um cliente aqui, que nós percebemos o seguinte comportamento, ela vinha gastando uma média aí, né, de 250 mil por mês de campanhas, e atingindo um valor X de receita. E nós percebemos que no mês de maio, ela gastou 100 mil a menos, 100 mil a menos de campanha, e conseguiu aumentar as receitas. Aí eu falei, opa, tem que ir lá agora, mergulhar, entender o que aconteceu, o que esse pessoal, o que a equipe fez, qual foi o ponto, né, que levou a empresa a gastar menos com campanha e ter um resultado de vendas maior. Alguma coisa aconteceu. Então, a gente não tem que olhar, aprofundar, só quando o indicador está mostrando luz amarela ou luz vermelha. A gente precisa olhar aqueles indicadores que estão extrapolando. Porque se for uma coisa boa, a gente precisa entender o que aconteceu,
que a minha equipe fez para a gente repetir, replicar, entendeu? Então, os números é isso, é um painel aonde a gente precisa entendendo os comportamentos, né, de cada área, para a gente aproveitar o melhor disso. Isso gera crescimento. Porque o que não gera crescimento é o seguinte, o negócio vai acontecendo, e você trabalha lá duro, dando o sangue, e repetindo os mesmos erros, não aprendendo com aqueles que aconteceu para ir lá e melhorar. Então, os números servem para isso, né? E você fazer essa avaliação correta vai te ajudar nisso. Então, observa que aqui a gente está falando de várias coisas, tudo utilizando demonstração de resultado. Eu não estou falando ainda daquele cenário que aí teríamos que marcar uma outra conversa para falar, por exemplo, de fluxo de caixa, pode ser que você está com um resultado que é altíssimo, muito bom, a margem de 20%, dependendo do segmento, 20% é uma margem altíssima, e não tem dinheiro para pagar as contas, o que explica isso, entendeu? Então, é papo para outra conversa, aí a gente olharia a demonstração de fluxo de caixa. Então, a sua empresa, ela tem dados, né, que vai te nortear, né, em várias situações. Isso tudo aqui vai passar por vários setores, mas não é meu objetivo aqui, né, entrar tanto no detalhe, é muito trabalhar a ideia, a estrutura e como você pode, né, fazer um trabalho para tirar esses insights, e claro, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Deixa eu voltar aqui para outra tela, que eu quero compartilhar aqui para finalizar. Seguinte, então vamos lá. Bom, quero finalizar aqui esse bate-papo de hoje, né, com vocês, e também para dar uma oportunidade aqui para vocês fazerem perguntas, compartilhando algumas boas práticas para 3 coisas, né? Primeiro, para vocês terem números confiáveis, porque, gente, como é que a gente vai tomar uma decisão olhando ali, e se eu não tenho certeza que aquela margem de contribuição que está dando ali, ela é real? Pensa comigo, na cena. Você precisa tomar uma decisão que pode fazer você ter um resultado ou um prejuízo, e aí você vai olhar para os seus números e eles não representam a realidade. Então, você precisa, né, ter números confiáveis. Segundo, você precisa ter uma visão clara dos seus resultados, né? Você precisa ter clareza, você não pode se sentir no escuro, você precisa olhar, assim, você tem que estar enxergando, opa, minha empresa está assim, estou evoluindo dessa forma, meu caixa está mais ou menos dessa forma, está assim, precisa dessa visão. E, claro, você precisa tomar decisões que levem a sua empresa ao crescimento, porque tomar decisão é muito fácil, né? Vocês sabem disso, tomar decisão não é fácil, mas tomar qualquer decisão é muito fácil. O desafio é tomar decisões que levem a empresa a crescer. Esse tem que ser o nosso foco. Não, eu vou tomar uma decisão, eu sou o decisor aqui, enfim, está na minha responsabilidade, eu tenho que decidir, e às vezes essas decisões, eu não estou falando aqui às vezes de decisão só do dono, às vezes eu tenho na minha gestão pessoas que precisam olhar para os números, porque eles têm ali a autonomia de tomar algumas decisões, e essas decisões têm que ser o seguinte, essa decisão vai levar a empresa a melhorar, a se desenvolver, a performar melhor no resultado? Vai. Então tá bom. Bom, primeira coisa, e aqui, gente, são coisas básicas, tá? Eu não compliquei para trazer isso aqui, não, tá? Eu trouxe o básico, o essencial. Primeira coisa, registrar todas as movimentações da empresa. Parece óbvio, né? Mas, olha, vocês não têm ideia do tanto de empresa que chega aqui e não faz isso. Tem que registrar todas as movimentações, cada pagamento. Eu fui na padaria, comprei um cafezinho, eu preciso registrar, porque pode ser que você esteja gastando muito com isso. Soma tudo, quando soma tudo, isso dá um valor. Quando você pega o percentual daquilo da receita, você fala, opa, 1% da receita eu estou gastando por mês com alimentação, sei lá, é muita coisa, né? Então tem que registrar todos os gastos. Muito comum, empresas que utilizam gateway de pagamento não contabilizarem, não registrarem os gastos as despesas financeiras. E olha, gente, é uma nota, tá? Gasta muito. Um dos braços da Braskem é a área de food service. E vocês não imaginam quanto é caro, o quanto quanto você gasta com esses gateways de pagamento. Então, tem que estar lá, mostrando. Segunda dica aqui para vocês, segunda boa prática, classificar corretamente. Parece óbvio, mas é muito comum classificar errado. Ou seja, classificar, esse nome é um pouco técnico, né? Mas classificar nada mais é do que
organizar os dados nas caixinhas corretas. Se a gente coloca os dados nas caixinhas corretas, eu vou ver as informações daquela forma que eu mostrei lá para vocês, nas caixinhas corretas, eu vou conseguir ver o que está antes da margem, acima da margem de contribuição, eu vou conseguir ver o que está abaixo. Mas se você não classifica corretamente, como que você vai ter os indicadores corretamente, né? E parece óbvio, mas aplicar corretamente os conceitos aqui talvez demande um pouquinho mais de pesquisa, estudo, por isso que a gente quer continuar, né, tendo esses momentos aqui com vocês, para estar compartilhando nossos conhecimentos, porque a gente tem muito conhecimento, porque a gente aprende muito com vocês, a gente está fazendo isso o tempo todo, a gente está estudando o tempo todo, então é uma forma, né, da gente ajudar, né, as empresas. Fazer a conciliação bancária parece óbvio, mas também é aqui que você garante que tudo que pagou está passando pelo seu financeiro, né? E aí você pode adotar como boa prática, não utilizar a caixa na sua empresa, não pagar nada em dinheiro. A gente tem sugestões aqui também de como fazer isso. Ah, mas eu preciso, nada, não precisa não. A gente tem formas aqui que a gente consegue te dar dicas aí de como resolver isso. Só conversar com a gente que a gente vai pensar numa forma de te ajudar e compartilhar o que os outros estão fazendo. E se você passa tudo pelo banco, vai existir extrato, vai ter rastreio das coisas. Então, você tem um pagamento lá que não chegou documento, não sabe o que é, opa, vai perguntar para quem, enfim, vai buscar o que foi aquele gasto, né? Então, a conciliação bancária é muito importante. E, claro, né, analisar os resultados. A gente não, como eu falei para vocês lá no início, a gente não faz porque a gente acha isso bonito, ou só para falar para os amigos da gente, para os nossos colegas empresários, que a gente tem os números redondos, eu tenho os indicadores, eu tenho BI, né, eu tenho aqui um... Não, não é para isso. É para que a gente use isso em prol do crescimento da empresa. Então, a gente precisa analisar, né, os resultados, acompanhar os indicadores, né? Lembrando, nossa empresa é como um painel de carro, que a gente tem que olhar e saber, opa, o óleo está acabando, né? Eu tenho que trocar, a gasolina está acabando, olha, está acontecendo, a temperatura está alta, eu tenho que parar. Enfim, é isso, os indicadores é para isso. Não é para você ficar olhando para eles o tempo todo, mas é para você olhar aqueles que estão saindo da normalidade, né? E é isso, né, que eu selecionei aqui, está dando aqui o nosso horário combinado aí, para não ultrapassar muito, para vocês não irem embora. E eu quero dar a oportunidade aqui para vocês me perguntarem, fica à vontade. Se eu não souber responder, eu vou estudar, vou analisar e depois eu trago para vocês a resposta. Então, fiquem à vontade. Edvaldo, parabéns aí, cara. Agradecer a vocês aí, acho que ótimo, né? O tempo, uma hora bem aproveitado, com bastante conteúdo, né? E é muito conteúdo, né, se você explorar, mas acho que dá uma visão geral. Vou falar um pouco da experiência que eu vivia da parte de contrato, né? Eu recentemente saí da Portcel, fiquei muito tempo lidando com contratos, né? Eu era parte contrária, eu era que batia no fornecedor. E aí é muito o que você falou, né? A gente, quando o suplemento aqui da Suzano, quando eles abrem, né? Abrem o bid, né? Que é aquilo ali, é muito apertado mesmo. A margem hoje um pequeno, médio aí, empreendedor, você trabalha no simples ou pequena empresa, tem muita dificuldade, né? Porque assim, é um mercado extremamente competitivo. Eu acho que você colocou bem aí a sua fala em questão dos custos. Acho que o grande desafio para o pequeno empresário aí é pensar em reduzir custos, né? Otimizar, inovar, investir na automação, né? E, lógico, contratar pessoas certas, mas pensando muito mais na redução do custo, porque essa é a diferença. Porque o variável é aquilo mesmo. Os preços de mercado é muito pareado um com o outro, especialmente uma margem desloca mais que o outro. Mas o grande segredo aí é no variável e tentar absorver o máximo, né? Essa máxima de fazer mais com menos é a realidade que a gente vive aqui. Então, assim, acho que é um bom momento e a aula foi brilhante. Parabéns mais uma vez. Show, obrigado, Silas. Obrigado mesmo. Inclusive, gente, o Silas é aqui um parceiro nosso cliente também. Se alguém precisar de ajuda aí para negociar com grandes empresas, só falar com ele. O cara tem muita experiência, muitos anos na Portcel, né, Silas? Já negociou muito, né? Grandes contratos, né? Grandes contratos. E também, quiser ajudar a construir, né, você já tem a parte bacana de indicadores, né, mas eu tenho uma parte que eu faço também, que é no Power BI, os indicadores, que até eu utilizo, né, a base de vocês, abraço, que é muito boa e dá uma visão também legal para gerenciamento e análise de dados. Bacana, muito bom. Muito bom. Alguém mais quer comentar? Fiquem à vontade, gente. Bom, se não há, vamos ficar por aqui. Obrigadão a todos vocês que compareceram. E na próxima, gente, estão convidados, tá? Mando lá o convite para vocês, novamente, e vai ser um prazer ter todos vocês aqui. Sim, Mara? Desculpa, Edval, aí, mas eu tive que interromper no final, que foi muito bom, tá? Parabéns. Obrigado, Mara. Obrigado. Então tá, tchau para vocês, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu.